ela sente durante o péssimo. dia pra ela entender se o sono dela tá bem ou não? Ela vai avaliar o seguinte. Primeiro, como você acorda. Então, se você já acorda cansado, mal-humorado, não tá bom. Porque quão irracional é eu pôr meu celular pra carregar e tirar meu celular depois de 2 horas e ele tá com a bateria vazia? Não faz o menor sentido. Se o sono serviu pra me recarregar, como é que eu acordo cansado? Tudo bem levar uns 15, 20 minutinhos. Pra alma voltar. É igual Kai. Não, é Fabi. Fabi precisa da alma 20 Sim. minutos. Minha mãe Mas cada também. vez vem precisando menos. Perfeito. Mas tudo bem precisar. Antes você precisava de 2 sonecas. Não, a soneca Hoje não. toca, 5 minutos eu tô levantando. Perfeito. É isso. Hoje eu falei, nossa, tô de parabéns, gente. Você fez isso hoje? Tipo assim, despertou 7 o despertador. Aí eu sempre coloco a soneca, né? 8 minutos. Que em tese eu deveria levantar 7, 8, mas eu não tô mais precisando Não tá dela. precisando. Isso é bom, né? É ótimo, é maravilhoso. Mas tudo bem se precisasse. O que não é normal é a pessoa falar assim, eu só vou ficar bem 9, 10 horas da manhã. Não, né? Normalmente, isso mostra que o sono é ruim. Quando Se eu a preciso pessoa... do despertador pra acordar, significa que eu deveria ter dormido mais? Normalmente, sim. Deixa o corpo dormir mais, o tanto que ele precisa. O Eu grande teria que dormir mais problema... cedo. Mas, sim. Mas às vezes é sono acumulado, porque falta de sono acumula. O problema é que as pessoas, elas têm uma vida durante a semana, uma vida final de semana. Elas vivem jet lag. Sabe quando não é tão ruim a gente viver um jet lag? A gente ir pra um lugar onde é 3, 4 horas de diferença? Você obriga o seu corpo a viver jet lag todo final de semana. Então você tem todos os efeitos deletérios de um jet lag. Então você vai acumulando falta de sono e você nunca consegue adaptar o seu corpo a acordar sem o despertador. E o grande problema também do despertador é que você normalmente acorda na fase de sono errada. Porque a gente faz um ciclo, né, de sono. Que a gente deveria repetir umas 4 vezes à noite. A gente vem sono profundo, leve e REM. E cada vez mais ao longo do sono, o REM vem aumentando, o profundo vem diminuindo. O ideal é acordar no REM. Por isso a gente acorda disposto e muitas vezes lembrando de um sonho que a gente teve. O despertador não necessariamente vai te acordar no REM. Aí às vezes ele te acorda no profundo. Aí você acorda, literalmente, você tava em sono profundo. A sua cabeça tava... Você acorda morto. Você acorda muito cansado. Então, aí pode não ser bom por causa disso. Mas, além disso, essa pessoa, então, vai sentir um cansaço pela manhã. Muitas vezes vai sentir falta de apetite pela manhã. Mas é uma falta de apetite que é compensada depois no final do dia. Ou seja, ela fala que o problema dela é à noite. Ela tem mais vontade de comer no final do dia. Ela sente que a energia fica muito maior após as 6 horas da tarde. Ela produz mais. Ela está totalmente invertida no ritmo circadiano. Ela sente muito sono depois do almoço, ali no meio da tarde. Se você tem uma necessidade de repousar 15 minutinhos, 20 minutinhos, é normal. Repouso é diferente de sono. Sim. O sono você tem que passar por essas fases, profundo, leve e REM. O que não é ideal que aconteça no meio da tarde, a não ser que você tenha sono acumulado e não vai prejudicar o da noite. Mas essa pessoa... E o problema é o que ela não vai perceber, porque muitas vezes é crônico. Ela vai ter mais vontade de doce já nesse outro dia. Ela vai ter aumento da glicemia. Basta 2 dias dormindo pouco para essa pessoa ter uma menor sensibilidade à insulina. Ou seja, metabolizar pior o açúcar. Então ela vai ter mais vontade de comer o doce, de comer o carboidrato refinado, só que menos habilidade para usar ele como fonte de energia, então mais chances de guardar ele como gordura. Mais dificuldade de se sentir saciada, né? Ela vai sentir muita fome. Menos, como a gente falou também, menos empatia. Então eles já fizeram estudos mostrando, muito legal, que, por exemplo, eu dormindo pouco, se me mostram o seu rosto triste, eu não sei falar que você tá triste. Eu não sei falar. A sua emoção, eu não sei distinguir sua emoção. Ou seja, você tá muito mais ausente. Muito mais, menos empático. E também com menos habilidade de se expressar emocionalmente. Que se me perguntam, fala, Dani, faz uma cara de... Aconteceu tal situação, como você se sentiria? A pessoa também não sabe fazer direito. Ela não sabe mostrar a emoção. Então fica aquela pessoa sem empatia e apática. E o pior de tudo é que muitos se identificam com isso. Aí falam, eu tenho um problema. Às vezes não tem um problema, só falta dormir. Dorme. Só isso. Né? Luz pela manhã. E falam que também tem diferença da quantidade de sono que
o homem precisa e que a mulher precisa, ou não? Não, talvez possa. Não sei quanto a isso teria que estudar pra ver. Talvez possa ter alguma mudança no período menstrual, mas nunca li nada a respeito. Existe diferença entre bebê, adolescente, bebê, criança, adulto. Ó, gente. Bebê, criança, adolescente, E adulto e idoso. Existe. O idoso, ele tem o sono mais curto e o período de sono antecipado e o despertar Mais cedo. mais cedo. O adulto fica ali nessa zona que a gente conhece, 7, 9 horas. O adolescente é mais vespertino, ele precisa arrastar, ele dorme mais tarde e ele tem que acordar mais tarde também. Então, por isso é um absurdo você jogar um adolescente na aula às 7 horas da manhã. Fisiologicamente, ele não foi programado para estar nem acordado esse horário, quiçá prestando atenção em história do Brasil. Não vai. Ele vai dormir. E se ele não Tá vendo? Por isso dormir, que eu não aprendi nada de história. Tá tudo explicado. tá tudo errado, gente. Culpa da minha mãe, que me colocou 7 da manhã na escola, entendeu? Não era 7, ia acordar 5, porque eu tinha que pegar 2 horas de trânsito pra chegar na escola. Misericórdia. Isso é contra a fisiologia. Mas entre homem e mulher, eu nunca vi. Teria que pesquisar. Quartinho escuro é bom, né? Totalmente escuro é ótimo, né? É o ideal, né? A melatonina, do mesmo jeito que a gente precisa da luz de manhã cedo, a gente tem que voltar nos hábitos, né, Kai? Depois eles xingam a gente que a gente não continua, né? Na sequência dos Você hábitos. já falou um que é a exposição à luz solar. Exposição à luz solar e do café da manhã. E do café da manhã. Mas do mesmo jeito, então, que a exposição à luz é interessante e necessária, a ausência de luz também. Porque você precisa da presença da luz para o corpo entender cortisol, dia, bora, Acorda. vamos lá. E a ausência de luz faz o contrário. A ausência de luz produz melatonina e induz o sono. Então, o quarto ser todo escuro é essencial. Escuro, mais friozinho, porque a temperatura cai à noite também. Uhum. Então, também o calor atrapalha muito para dormir, porque à noite o nosso corpo, a temperatura, ela tem que cair, justamente por causa desses processos onde o corpo, ele repousa, vamos dizer assim, ainda que tenha muitos processos acontecendo, o tônus muscular fica mais baixinho mesmo, isso é normal, né? Outros hábitos aqui também, sobre o café. Tem uma coisa que as pessoas... Todo mundo, eu acho que vocês já ouviram falar com certeza, O esse quê? Red Bull. Tô zoando. Não mexe no meu Red Bull, deixa meu Red Bull quietinho. O Red Bull, tô zoando. A cafeína, quase todo mundo fala que não tome após as 3, 4 horas da tarde. Já ouviram falar isso? Sim. Sim. Então tá. Aí eu jogo uma outra, que é a seguinte. A maioria das pessoas que tem dificuldade para pegar no sono, mas principalmente que despertam no meio da noite, acordam cansadas ou têm muitos pesadelos, o problema dessa pessoa não é pegar no sono. Então, o problema dessa pessoa, né, essa que acorda no meio da noite, que tem muitos pesadelos e que acorda cansada, ela muitas vezes vai falar, eu pego no sono. Então, o problema dela não foi tomar cafeína às 3 horas da tarde. Que a pessoa que toma cafeína, muitas vezes à tarde, ela faz com que os níveis ali de cortisol dela, ela não consiga Eu sou deixar um cara eles que eu posso descerem. tomar energético 8 horas da noite e 9 eu durmo. Com certeza. Vamos ver a arquitetura do seu sono, que horror que vai ser. É justamente isso. Obviamente eu não faço isso, É. porque senão eu vou sonhar que eu vou estar na balada, É né? isso. Ou seja, no sentido de eu vou estar mais agitado, eu É. vou acordar e mais vezes. É isso. Eu não vou conseguir descer lá onde eu tenho que descer. Tem corpo que processa melhor a cafeína do que os Tem. outros? Eu fiz um teste Mas genético. nunca mais rápido do que 6 horas, 5 horas. Você vai... E 5, 6 horas é meia vida. Então, por exemplo, se aí tem 200 miligramas de cafeína, 6 horas é 100. Então, dali 6 horas, dali a 3 horas ainda tem 50. Se a hora que você for dormir, por exemplo. Mas o grande problema pra mim que eu ia falar não é nem esse. É que algumas pessoas, se são sensíveis à cafeína e já estão, por exemplo, o que eu vivi nesse período que eu tive que tirar a cafeína durante um tempo. Ah, só a cafeína de manhã. O problema é, se você só usa cafeína de manhã, porque tem gente que tem problema de sono e vai falar, eu tenho tudo isso que o Caio falou, eu sonho que eu tô na balada, acordo cansada, acordo 3 horas da manhã, não tomo café, e aí? Ansiedade.
usar o café só no período da manhã, para algumas pessoas, não é para todas as pessoas, obviamente, e é para algumas pessoas em alguns determinados períodos da vida, como por exemplo, que eu estava vivendo de estresse. Se eu usar cafeína, ainda que eu estou usando 6 horas da manhã e tenho o dia inteiro para metabolizar, durante o tempo que ela estiver ativa ali em mim, ela está aumentando minha ansiedade, porque eu já estou ansiosa e eu estou colocando um estimulante. Ou seja, ela aumentou a minha ansiedade e ela vai causar em mim um efeito que mesmo depois que ela foi embora, eu sigo ansiosa. Sim. Esse é o problema. É o efeito que ela causa depois que ela foi embora. Ela me deixou em um estado ansioso, ela não me deixou descansar. E aí, quando eu for dormir, eu não tenho cafeína, mas o que eu tenho? Noradrenalina, que faz com que o nosso cérebro não consiga produzir GABA, que é o necessário para ter um soninho profundo, um sono tranquilo. O nosso cérebro produz acetilcolina, que é o neurotransmissor no REM, para a gente ter sonhos que possam ser agitados, mas também não são uma zona total. Então, essa presença de noradrenalina faz com que você acorde cansado. Então, a cafeína, ainda que usada de manhã, se tem eu quero deixar... Não vale fazer corte falando que eu falo mal da cafeína. Porque sempre fazem isso comigo. Então, vou ser muito clara. A cafeína, para quem tem algum problema para dormir, não é interessante de ser tomada nem de manhã cedo. Se a pessoa não tem problema para dormir, tá tudo certo. A cafeína, para a pessoa que fala que, como você, usa cafeína 6 horas da tarde, 11 horas da noite, deita e dorme, vai ter um problema porque você tá usando um estimulante, aumenta a noradrenalina, atividade mental e todo... Eu não faço vai isso, ficar mas se eu prejudicado. fizesse, não teria problema pra dormir, que eu pego no sono bem rápido. Minha mãe é assim também. Aí Bem ela falou que rápido. começou a Acho uma observar o delícia. efeito, como ela se sentia melhor sem usar o café antes de dormir. Aí ela percebeu a diferença. Você sente a diferença na hora que Não, você eu não, acorda? eu não tomo café Não, mas à se noite. você tomar, você vê? Olha, eu tenho que tomar, porque eu geralmente não tomo. Não tomo. Eu sou aquele cara que... pra mim, a cafeína, né? É só durante o dia. Ele é tão desesperador que ele deita, ele vira e ele dá 2 minutos e ele dorme. Ô, benção, cara. Cara, Não, não é assim, podia Mas dar é uma... Não, falando de não, sono ó. aqui... Ah, entendi. Falando de- Tem que dar um falando de logo. sono uns 15 aqui, eu quase dei uma minutinhos ali, deitadinha. sabe, assim. Eu quase Entendi. dei uma deitadinha aqui, ó. Agora Né? Cezinho entendi. tá gelado, tá gostoso. Alguém deu um sono nesse papo aí? Nossa, a dona foi falando do tal. Eu falei assim, nossa, foi bater no sono.